Religiosidade atrapalha muito, atrapalha tanto a vida dos cristãos, a vida de quem está liderando, a vida do liderado. Porque eu mesma tenho essa experiência, sentindo na minha pele que me casei com um pastor, hoje ele já está idoso, e ele não mudou, ele não muda, porque há 30 anos atrás, né, embora a Bíblia não mude e Deus seja imutável, mas Deus trabalha conforme o tempo. Conforme o tempo. Antigamente, nos tempos atrás, não existia DNA, não existia celular, não existia energia elétrica, há muitos anos atrás, porém Deus era o mesmo. Mas Deus, com o passar dos tempos, né, das gerações, o Senhor vai mostrando para o homem, vai dando condições ao homem, com a sua inteligência, de ir descobrindo essas coisas, tudo isso, mas é o próprio Deus que está, né, conduzindo. Mas tem muitas coisas que é Satanás também que induz o homem a descobrir, o homem a fazer para destruição do planeta, para a destruição do ser humano, dos animais, e assim vai. Então, quando a pessoa tem uma mentalidade assim, religiosa, ela olha para as pessoas apontando os defeitos delas, mas esquece de olhar o seu, como Jesus disse. Tire a trave do seu olho. Por que reparas tu no cisco do teu irmão, tendo tu uma trave no teu? Aí chama essa pessoa de hipócrita, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu e então verás, né? Verás o cisco do olho do teu irmão. Porque a gente estando com uma trave no olho, né, que é muito maior que um cisco, a gente quer tirar o cisco do olho dos outros, né? O pecado do outro é menor ainda que o nosso, que o outro está fazendo, é menos grave do que o que nós fazemos, e nós não podemos, não temos condições de corrigir alguém assim, se estamos numa situação pior. Se estamos numa situação pior. Então, eu conheço alguém assim, que eu tenho suportado muitas coisas, né? Muita ignorância, isso se chama ignorância. Não é desfazer da palavra de Deus, nem de Deus, não é desfazer do que está escrito na Bíblia, do Criador. É que, conforme os tempos, né? Deus vai agindo conforme os tempos. Ele não muda, mas os tempos mudam. Ele continua o mesmo e continua agindo conforme os tempos. Já pensou se formos nos vestir como naquela época de Jesus? Né? Aqui, no mínimo vão achar que nós somos malucos. Se for construirmos nossa casa como eram construídas as casas de antigamente, que não sabemos nem como era direito, né? Se formos viver conforme as pessoas viviam naquela época, era para comer até que era bom, né? Que era uma comida mais saudável, comida saudável. Os alimentos não eram industrializados, não eram refinados. E existiam enfermidades, existiam muitas doenças, mas que eu creio que não eram causadas pela alimentação. Podia até ser causada pela falta dela, porque muitos, por passarem necessidades, por ser pobres, passarem fome, poderiam enfraquecer, adoecer, né? E até morrer, Porque a desnutrição sempre existiu, né? A falta de alimentos sempre gerou fome, fome gera fraqueza, gera doenças e etc. Mas então é assim,
Não se ligue em religiosidade. Creia em Deus, creia nas Escrituras, mas tenha uma mente aberta, a mente de Cristo. Ame o seu próximo, né? Procure ver ele como uma pessoa que Deus ama, do jeito que essa pessoa está. Mas Deus vai tratar com ela. Ore por ela, entendeu? Você não é obrigado a andar com a pessoa que pensa totalmente diferente de você. Principalmente se ela tiver maus costumes. Mas você pode orar por ela. E aquela pessoa pode, né, se converter, ser transformada por Deus, se tornar um vaso na mão de Deus, um instrumento. Porque eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que andavam perdidas, né? Andavam perdidas mesmo, perdidas, mergulhadas mesmo, numa vida devassa de imoralidade, de abominações diante de Deus, que hoje são novas criaturas, que hoje dão bom exemplo. Então, ore por essas pessoas, ame-as, entregue a Deus. Amém?